Sejam bem-vindos, meus queridos e queridas, para mais um Elipse e Denise. Estamos juntos de novo. Falei que eu ia vir pra ficar, né? Eu tô tomando o lugar dos meninos. Chegou chegando. Inclusive, um abraço aí pro Bob, que teve uns probleminhas de trabalho, né? Não conseguiu estar aqui hoje. Mas aí tô bem acompanhado, né? Como sempre. Tamo bem, tudo certo, né? Tudo certo. E Estamos hoje... Antes de apresentar nossos convidados, vamos dar os recadinhos que a gente sempre esquece, né? Então, é deixar o like no vídeo, não esquece. Agora. Tem um joinha aí. Segue o canal e se inscreve no canal da Univale TV. É importante, né, Denise? Faz muita coisa. E a gente, às vezes, não tem o devido reconhecimento, porque precisa. Quanto mais você engajar, dar o like, comentar, mandar, mais a Univale TV vai ser vista. E aí certo? Você vai receber também as notificações dos outros conteúdos, além do Elipse. E vai ter oportunidade de ver mais vídeos, mais materiais na Univale TV. Então, se inscreve aí. A gente ainda não está no nível de pedir a pessoa para assinar o sininho, essas coisas todas, mas tem aí. Se você quiser deixar, toda vez que a Univale TV publicar algum vídeo, você vai ficar sabendo. Apresenta nossos convidados hoje, que a gente está importante hoje. Hoje a gente só tem entrevistadas importantíssimas. Vou deixar elas mesmas se apresentarem. Sim, vou começar aqui pela reitora, a professora Lissandra, falar pra gente há quanto tempo você está aqui, quais sua função, seu cargo, sua experiência na Univale aí, resumidamente. É grande, né? Resumir é complicado, né? Mas é isso, sou a professora Lissandra, eu estou na reitoria, mas passei por vários ambientes da universidade, são 20 anos de Univale, então passei pelo curso de Direito em vários locais, coordenei o curso e passei pela pró-reitoria, estou na reitoria e aqui na qualidade também de avaliadora do INEP, né? Então a gente também passou por uma capacitação e já há mais de 4 anos a gente vem fazendo avaliações de cursos e aí pelo Brasil todo. Professora Lissandra, que é nossa veterana, né, que gravou com a gente lá o Por Trás da Mudança, a gente falando da logo. Foi antes da gente começar a gravar o Elipse. Ela liberou pra gente fazer o Elipse ao vivo aqui, que a gente jogou no meio do... Tava gravando, não teve como ela falar, não. Não. E aí foi... Foi o embrião do Elipse, né? Sucesso. Foi. E aí a gente foi sucesso e passou. Total. E aí tá aqui hoje como avaliadora. Tem como deixar a reitora de fora? Tem como não, né? Não. Tem Acaba não duas, tendo, né? nem durante as avaliações, não tem como deixar o dia a dia, a rotina da reitoria, né? Que a instituição acaba necessitando desse acompanhamento mesmo. Mas vamos deixar a reitora descansar um pouquinho. Hoje vamos falar só com a avaliadora. Isso. Todas assim, aí já fica mais solta, fala os trem, mentira. Fica mais leve. Isso. Vamos apresentar então agora também nossa colega Vivi. Pode se apresentar. Vivi, seja bem-vinda ao Elipse. Ai, obrigada. E falando Vivi, eu fico muito mais à vontade também, né? Então, eu tenho pouca trajetória, né, na Univale ainda. Tô subindo os degraus. Eu comecei, tem quase 7 anos que eu tô aqui na Univale. Comecei como pedagoga, depois fui para a gestão da coordenação pedagógica. Depois, né, passei pela assessoria de graduação, acumulando os 2 cargos. Hoje retorno, dedicando, né, tendo dedicação exclusiva para o setor de gestão pedagógica, né, e também agora, né, com um pouco de disponibilidade do tempo, estou também atuando como docente. Ah, que legal. Muito bem. Bem-vinda, Vivi. Obrigada. E agora a nossa amiga Cris. Isso, Bem-vinda, agora Cris. sou eu, muito obrigada, feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria, né? Eu sou professora na Univale e esse mês é sempre um mês festivo para mim, porque agosto desse ano eu completei 20 anos de Univale também. Uau! Então, venho aí também vendo essa instituição, acompanhando esse crescimento, essa expansão. Então, sou muito feliz de estar envolvida nesses processos. Então, a minha experiência também vai um pouco além da sala de aula, porque a gente acaba se envolvendo com a instituição, então é ensino, é pesquisa, é a gestão acadêmica. Já passei também por alguns projetos na extensão, então a gente está sempre sendo envolvidos. E depois de 20 anos a gente fica naquele momento assim, quem sou eu sem, né, com a Univale? As nossas histórias se misturam. Então, quando eu entrei aqui, eu estava chegando em Valadares, e me acostumando e fui acolhida, né, com uma forma assim, muito de reconhecimento e valorização mesmo ao longo de todos esses anos. Então, é sempre uma alegria
e sempre os desafios que a gente vai assumindo e vendo como oportunidade. Então, o Elipse demonstra um pouquinho desses desafios que a Univale tem, de despontar novos espaços. Então, é uma alegria e estou animada aqui para nossa conversa. A Cris é daquela que estava quando a internet era mato, né, Cris? Estava no comecinho. Olha, quase podcast, tá? Porque você Quase sempre teve um pioneirismo nessa parte, principalmente aqui na universidade, né? Eu sempre gostei. E assim, podcast, de certa forma, eu também, quando eu conheci o podcast, eu falei, gente, que mídia bacana. Ainda não tinha. Eu comecei a ouvir podcast lá em 2013, assim. Descobri que eu poderia viajar, que eu nessa época estava pegando muito ônibus, né? Fazia doutorado. E aí eu pensei, o que eu vou conseguir fazer nesse tempo? E aí descobri os podcasts. Aí eu falei, não, eu não quero só ouvir, eu quero fazer um podcast. Então eu também já fui host por uns tempos. Não dei sequência, mas foi um movimento muito bacana. Gosto muito dessa mídia, eu acho que tá crescendo e sou uma consumidora. Então, quem tá aí acompanhando, pode seguir que vale a pena. Eu lembro quando eu entrei aqui na Univale em 2013, tem o PA, né? E aí você estava coordenando aí me chamaram que eu ia fazer alguma coisa ou ia dar algum. E aí eu comecei a te conhecer e vi que você já tinha os mais cursos online também. Me aventurei por uns caminhos aí, pelo que depois o tempo vai ficando curto, mas é aprendizado que a gente carrega a vida toda. Né? O PA, gente, é o programa de aprimoramento, né, acadêmico, que nossos alunos têm a oportunidade de fazer outras atividades, além de cumprir a matriz curricular dele, né? De também fazer essas outras atividades. O Elton, o professor Cristiane, eles já ministraram vários, né? É legal também que é a primeira vez, eu acho, Denise, que a gente está na mesa com um professor e alguém que já teve cargo de gestão também. Tipo assim, todo mundo já passou pelos dois. Porque geralmente um é professor, fica com... A Vivi tá agora, você também tá agora no curso de Direito, legal demais. Bacana. Gente, sabe por que a gente reuniu essa turma hoje? Porque nós vamos falar hoje de avaliação do MEC. E essa galera aqui tem muita experiência. E hoje a gente traz a discussão e assim até uma comemoração pelos números, né, que nós conseguimos, que a universidade, que a Univale conseguiu em 2022. A gente conseguiu a nota máxima do MEC, nota 5, em administração, engenharia civil EAD, gestão de RH EAD, até por isso que é muito importante a presença da Cris aqui, porque ela coordena o núcleo de educação à distância da universidade, o curso de estética e cosmética, que, né, a primeira turma formou em dezembro, o curso já começou com essa nota maravilhosa, e os cursos que já tinham, né, que a gente tem notas 5 também, enfermagem, que é a nota de 2019, que é a nota, né, publicidade e propaganda, aqui na nossa casa, exatamente na nossa casa, e o curso de pedagogia, que a Cris, a Vivi tá aqui representando como pedagoga, como professora, então assim, diante desses números, né, Elton, a gente pensa, gente, nós temos que falar disso, porque a avaliação é um processo muito complexo, né? Sim, e é engraçado porque, assim, o design vai passar agora, né? E aí, quando a gente... O Elton coordena o design, pessoal. E aí a gente fica lá falando assim, pô, tanto 5, né? E aí o design tá vindo agora, e você já fica assim, nossa, mas ao mesmo tempo que aumenta muito o sarrafo, você já fica bem, porque você fala, pô, se todo mundo já passou e já tá com essa experiência e é muito legal, assim, saber que a gente pode ter um caminho para ir que já tá trilhado, né? E eu acho também, Denise, que é um assunto muito, às vezes, assim, tem muita mística, né? É muito complexo. Eu acho que é por isso a gente bater esse papo, é legal, até não só para o aluno, mas para o professor, para o coordenador, para quando fala assim, pô, tem alguma coisa de avaliação do MEC, tem lá o Elipse que pode conhecer um pouco mais, né, do que é os processos. Na verdade, é um processo, né? Na verdade, não é a avaliação só, né? Embora a gente sempre pense nesse momento, que é um momento muito pontual, né? Um momento que o avaliador vem e faz um trabalho, na verdade, o trabalho do avaliador é um trabalho de checagem, né? Então, desde 2000, de supervisionar mesmo. É um trabalho, desde 2010 com a Lei dos Sinais, e então iniciou o processo de avaliação mesmo, mas é uma avaliação de conferência, né? Então, enquanto instituição, enquanto curso, a gente informa o que a gente tem. E o avaliador vem até a instituição para conferir, né? Para ver se realmente é aquilo, ver a realidade desse curso. Então, é realmente verificar, é uma verificação, é uma checagem da realidade.
Então, assim, quando a gente fala de avaliação, eu sempre penso primeiro que é um processo de construção, mas também aqui na universidade, como a gente tem esse processo com essa importância, né, a gente entende que é um processo muito construtivo para nós, ele flui de forma tranquila e por isso tantos cursos passam e mantêm o padrão. Né? Por quê? Porque a gente já está acostumado, né? Existe um instrumento de avaliação, eu já sei o que eu vou, em que eu vou ser, em que vai acontecer a referência, qual que vai ser a checagem. Né? O que eu preciso só é reunir tudo isso para mostrar. Eu encaro assim, até como coordenador, eu encaro muito como um padrão, assim, um padrão de qualidade, né? Sim. Se você tem ali indicadores que você tem até a nota 5, é o que a Univale faz, trabalha na nota 5. Né? Se a gente vai criar um curso hoje, né? Eu vou criar um curso, o que eu preciso para que ele seja nota máxima? Esses pontos. Então, vamos fazer o curso desse jeito e já começar desde o começo desse jeito. Né? E o mais importante é conhecer. Um balizador. Então, quando você pega o instrumento e a nota 5 como referência, né, esse o nosso objetivo. E desde que a gente forma o curso, como você disse. A gente já constrói com esse patamar. Mas eu estava falando antes de avaliação do MEC, e não é avaliação do MEC, né? Nos bastidores a gente estava conversando. Fala, Denise. Não, era isso mesmo, eu estava olhando, né? Fala do ENAD, fala da avaliação do MEC, e aí às vezes esses conceitos se confundem, né? Nos ajudem a entender como que chega nesse número, né? Quando a gente fala nota 5. É uma parte, né? Acontece que existe a avaliação in loco, então essa o INEP realiza através, né, dos avaliadores. Então, né, quando a gente protocola o processo, é no EMEC, então é no Ministério da Educação. Né? A gente protocola o processo e informa os dados. Aí passa para uma outra fase, que é a avaliação no INEP, em que o avaliador vem, e ainda existe uma outra etapa, que é o aluno. Então, o ENAD, né, é o exame que vai avaliar o desempenho dos alunos, a realidade, porque tem um questionário que ele preenche para saber que realidade desse aluno. E então, só juntando todas essas notas é que sai um conceito de curso. É porque no fim das contas faz sentido, né? Porque se você ficar só avaliando a universidade, não faz sentido. O aluno tem que saber se está chegando nele ou não, né? O que eu acho interessante, assim, porque são muitas dimensões, né? Então, se a gente pega um instrumento, por exemplo, de curso, lá tem a dimensão didático-pedagógica. Então, depois tem a do corpo docente, tutorial, infraestrutura e o ENAD, né, avaliando o desempenho dos estudantes. Então, é um conjunto. E eu considero que, assim, é um processo que eu acho que é transparente. Então, existe toda uma tensão quando se fala em avaliação do MEC dentro de uma instituição. A gente aqui até brinca, o TPM, né, que é a atenção pré-MEC. Mas, se a gente for olhar, o processo é transparente. Mas eu acho que nós, enquanto, não sei se da sociedade ou do ser humano, falou em avaliação, daquele frio na barriga. Sim. Ser avaliado, né? Causa uma tensão. Causa essa tensão. Mas realmente a gente vem aqui na Univale trabalhando sempre com foco de atendimento máximo de qualidade. Então, os instrumentos, eles são públicos, podem, né, aqui na Univale a gente tem esse hábito de discutir, estudar esses instrumentos. Então, eu costumo brincar também, gente, é como se a gente fosse fazer uma prova e essa prova fosse de consulta, e a gente já pudesse se preparar para responder. Então, quando a gente tem aquele momento com os avaliadores, são poucos dias, isso também causa uma certa angústia, porque são anos de reuniões, de preparação que a gente tem para formar o projeto pedagógico, toda a construção que a gente faz de formação do estudante, e a gente tem que mostrar isso, às vezes, em 3 dias. Para os avaliadores. Mas a própria visita em loco, ela também é uma das etapas. Existem pessoas que também vão ler aquele relatório, que vão verificar se é isso mesmo. Então, assim, apesar de todo o nosso trabalho e, às vezes, preocupação com as avaliações, eu ainda considero que é transparente. É claro que tem uma subjetividade, mas a gente cresce muito, né? Cris, Então, e aí eu queria voltar um pouquinho na sua fala, né? Quando a gente fala de avaliação no geral, né? Assim, enquanto educação, e aqui todos nós somos educadores, né? De entender que esse processo, ele é complicado desde
das antiguidades mesmo, né? Então, a gente já fala, assim, em algumas formações, por que ainda falar em avaliação? Porque nós sabemos que é um processo complexo, tanto para quem avalia e principalmente para quem é avaliado. E pensando assim, se numa sala de aula é complexo, imagina uma instituição está sendo avaliada. E uma outra avaliação, aí a avaliação que eu faço, uma análise, né, é que hoje as formações do MEC, do INEP, elas estão mais talvez humanizadas, a palavra que eu posso dizer, porque antes dava medo, né? Quando eu cheguei aqui na instituição, das primeiros PPCs que a gente fazia para poder ajudar os cursos, os NDEs, a gente percebia assim, claramente o medo com todas aquelas pessoas, né? O NDE, o coordenador, né? Os professores do colegiado, assim, era algo que peraí, nós vamos ser avaliados, o coordenador não dormia, né? E hoje eu acho, e talvez até por essa questão que o Elton falou também, né? A gente está vendo que nós estamos com um processo claro, transparente, né? Que a gente tem atendido todos os critérios de avaliação descritos no instrumento. Então, a gente tem conseguido alcançar muito a nota 5. Então, os outros coordenadores já sentem-se mais tranquilos. Espera aí, se um conseguiu, eu também posso conseguir. Sim. Né? É só atender o que está já descrito nos critérios. Eu acho que faz parte da condução também, né? Como você falou, as próprias capacitações, né, orientam sempre pensar na realidade, né? Nós sempre estaremos com todas as informações disponíveis, então não há porquê, né, preocupação. Sim. Então, essa condução hoje do processo avaliativo e também no momento que a gente usa sempre como referencial o instrumento de avaliação, a gente fica mais tranquilo, né, da nossa realidade e de tudo que eles vão encontrar aqui. E somos claros e transparentes, né? Eu acho que é importante destacar que se a gente sabe que a gente já leu o critério 5, a gente não tem condições daqueles 5, então vamos trabalhar com 4, mas trabalhar com ele assim, de forma de manter, de excelência, de manter a qualidade mesmo. E aí, isso também é um critério de avaliação para o próprio avaliador que está vindo aqui também, né? Tem uma diferença que eu acho que às vezes a gente peca por não bater nela tanto, que é a diferença da faculdade, centro universitário e universidade. E isso interfere lá, né, professor, na hora da avaliação, do lançamento do curso, porque o que eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de que horas que essa avaliação acontece? E aí tem uma diferença, acho que é legal a gente explicar, né, porque acho que tem gente que pode ser que trabalhe na universidade, o aluno mesmo, às vezes ele fala assim, eu estou na faculdade, mas ele não sabe que quando ele fala isso, ele está falando uma parada que difere completamente, né, e aí a universidade... E faz toda a diferença no diploma dele. Faz no diploma, aí faz com que a universidade tenha um gasto a mais que a outra, aí onera um pouquinho mais o custo do curso, mas ele não consegue saber. Né? Acho que é legal a gente falar dessa diferença para a gente chegar no ponto de, que hora essa avaliação vem, por que a Univar é diferente, por que a universidade é diferente, como é que é essa diferença? Assim, a faculdade, primeiro que ela é sempre menor, né? Ela tem menos cursos. E a faculdade, ela não é dotada da autonomia universitária. Então, a faculdade, ela não consegue criar os cursos, né? Sempre que ela for criar um curso, ela vai ter que primeiro pedir autorização. E aí o Ministério da Educação, né, faz uma avaliação em loco e aí só então autoriza. Diferente, então, do centro universitário e das universidades. Mas essa avaliação, ela é do mesmo instrumento? Não. Não, é outro? A gente, na verdade, sempre trabalha-se com 3 instrumentos. Né? A autorização de curso, que é para quando não existe autonomia. O reconhecimento de curso, e aí esse é para reconhecimento e renovação de reconhecimento. Porque de tempos em tempos não basta ser reconhecido. Né? Com base no tempo, a gente vai passando por novas avaliações para renovar o reconhecimento. Então, é preciso verificar, continua legal? Então, vamos manter a nota ou vamos melhorar a nota. Melhorou, melhora a nota. Né? Então, renova o reconhecimento e ainda o recredenciamento, que aí é para a instituição como um todo, não é para curso. Sim. Né? É para avaliar toda a estrutura, toda a instituição, que aí é credenciamento e recredenciamento. São os outros instrumentos. Né? Aí, enquanto universidade, né, a diferença é o centro universitário ele tem um pouco menos de requisitos e exigências, mas ele tem um pouco de autonomia, e universidade, né? Então, qual a importância de ser universidade?
Primeiro que a gente trabalha ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente nunca trabalha só o curso de graduação. O aluno tem que ir além. Então, a gente tem os projetos de extensão, a gente, né, principalmente nós, enquanto comunitária, a gente faz esse contato com a comunidade. E a pesquisa, que para nós é fundamental. Né? A gente precisa pesquisar essa região e contribuir com o desenvolvimento dela. Então, e aí, sendo universidade, eu posso criar os meus cursos, eu tenho autonomia, então, para criar, exceto alguns específicos que a lei diz que eu preciso de autorização, como a medicina, odonto, direito, enfermagem, psicologia. Todos os demais, né, esses são cursos que eu, né, a Univale já tem, então ela já pediu autorização, ela já foi autorizada e ela já tem os cursos. Né? E todos os demais são cursos que eu tenho total autonomia. Né? Então, o Conselho Universitário se reúne e, então, aprova a proposta de oferta do curso. Então, além dessa autonomia, pensar a universidade é pensar um universo de possibilidades. Então, essa é a grande diferença. A gente nunca está só no ensino e nunca está só com sala de aula. A gente vai além. Então, assim, ter um diploma de uma universidade é saber que esse aluno viveu experiências únicas de iniciação científica, de monitoria, né, de extensão. Então, ele foi muito além da sala de aula. Legal. Eu vou até dar um exemplo, porque tem uma aluna que é da monitoria, ela está no 2º período e ela é monitora de uma disciplina do 1º. É impressionante, né, o envolvimento. Então, quando assim que a gente começou a aula, e aí ela já começou a se programar quais atividades ia fazer. E assim, faz realmente toda a diferença, né, na formação. Acaba que esse currículo vai ficar, né, vai ser um egresso, né, vai ser uma profissional que vai ter uma experiência única. Ela já vai construindo ao longo, né, do curso outras possibilidades e muitas vezes, né, vivendo experiências para já pensar outras profissões. Uhum. E a gente está em todo lugar hoje. Aconteceu hoje, inclusive. Eu fui apresentar um projeto. Eu e o Manuel, a gente está fazendo umas logos, umas identidades visuais, e a gente está atendendo um pessoal quilombola lá de Periquito, né, que o Kátia atende, que a Terezinha do JIT trabalha, né? E aí a gente foi lá, eu fui apresentar a logo e convidei os meninos do design para ir comigo, para eles conhecerem. Não sei se vocês conhecem, assim, é um recanto que tem ali, antes de Periquito, muito bonitas. No meio do nada, tudo seco, tem uma mata super bonita. E são senhoras negras que vivem assim. E elas tomam conta do local e tal. E lá só tinha o professor Donivale, tava a Terezinha, tava o Tiago, aí tava eu, tava os alunos. Então, assim, a gente tem, por ser universidade, a gente tem essa vivência o tempo inteiro na extensão, né? A gente está o tempo inteiro com a comunidade, com esses projetos, é muito legal, enriquece muito. E a experiência, né, desses alunos, por exemplo, dos seus alunos que foram, né? E a formação interdisciplinar. E provavelmente lá não tinha só alunos do design. Esse estudante, ele vai ter que interagir com o estudante, com o professor formado em história, com o da área da saúde. Então, eu acho que isso também amplia muito o olhar e a formação de quem tem essa oportunidade de saber que hoje a gente não forma um profissional para trabalhar só naquele assunto. Todas as áreas hoje, todas as profissões e atuações, ela envolve essa interdisciplinaridade. Então, acho que isso também é mais uma riqueza que a gente tem da universidade. E aí, como nós todos somos professores, a gente gosta de fazer o caminho todo certinho, né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo. E aí, vamos citar primeiro de todos que você falou para não gerar ciúme. Vamos na RH, né, que chegou agora, e aí, graças a Deus que foi a Mirene que foi primeiro, que ela trilhou o caminho para a Mirene, né? Vamos deixar, tem que dar o mérito, porque a Mirene é muito organizada. É verdade. Então, eu falei, Mirene, desculpa, mas eu estou muito feliz que foi você primeiro, porque aí você Vou deixa seguir a tudo cartilha, organizado. né? Vou seguir a cartilha, tudo Mas que ela aí fez. a gente tem todo o contexto da pandemia, então demorou bastante alguns processos de avaliação, de reconhecimento, né? E acabou atrasando um pouco as coisas. Mas beleza, aí a Mirene chegou lá, vamos fazer lá no NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, e falou assim, Cris, eu quero lançar o Gestão de RH. Como que é o processo, esse processo da universidade, lançar esse curso até chegar nessa avaliação? Tem pode falar qualquer uma das três. Pode ir falando. E como é que é esse processo? Não posso falar assim? muito, não, gente, senão eu vou monopolizar. Não. Eu só tá vendo que eu tô olhando, eu tô diferenciando. Mas você normalmente tem uma demanda pelo curso, existe todo um estudo para saber, né, qual curso que vai ofertar, a expectativa. E aí, como a gente tem autonomia, que a professora Alessandra colocou, então a gente consegue, pelo conselho universitário,
ter o lançamento desse curso. E aí, a instituição tem até, quando o curso atinge uma oferta de carga horária, acho que mais de 150%, 70%, ele está apto a solicitar esse processo de avaliação e reconhecimento. Então, é assim que normalmente vai acontecer. Mas só depois que ele passa por 75% depois de 50% a 70% da oferta da carga horária da primeira turma. Então, normalmente a gente calcula na hora assim, que a abre não metade tem do problema. curso, Abriu, tem autonomia. Já pode ofertar. mas tem um catálogo, não tem? Que tem que Sim, olhar sim. se tem o curso, se não tem. Quando ele é um superior de tecnologia, aí a gente tem que analisar o catálogo. E quando é um curso de graduação, existe a legislação, né, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, que mostra qual a carga horária mínima, por exemplo, de um curso de pedagogia, de um curso de medicina veterinária. Então, tem uma legislação que diz assim, olha, esse curso vai ter 4.000 horas e ele vai ser em 5 anos. Então, tem uma regra mínima que a gente tem que seguir, mas aí a gente tem liberdade de construir uma matriz curricular que se adeque para a região. Então, tem muitos aspectos que a gente olha isso, né? Inclusive, essa na região. avaliação é um critério, né? Dessa Sim. coisa da adaptação para a região, né, do curso. Isso. E aí, assim, enquanto educação à distância, a gente... o núcleo apresenta um modelo, né? Sim. Que a gente tem um modelo, né, Cris? E assim, a gente tem... Foi um processo também de bastante discussão e reflexão. E é importante destacar que, assim, hoje a legislação acadêmica, ela é algo que as instituições, elas têm necessidade de cumprir, e a gente tem várias legislações. E quando se trata de educação à distância, existe um processo também que a gente segue todas as exigências. Então, muita gente às vezes pergunta, quando o curso é à distância, qual a diretriz curricular dele vai ser diferente? A gente sempre destaca que os nossos diplomas possuem as mesmas atribuições, a gente desenvolve as mesmas superior de graduação. habilidades e competências. E então, acho que é uma oportunidade também da gente, nesse momento aqui, falar que os cursos à distância, eles passam por os mesmos critérios e exigências de qualidade. Do instrumento que você falou. Sim, então, embora existem diferentes modelos de AD, isso aí também é permitido pela legislação, aqui só na uma Univale, modalidade, né? Isso. Mas continua sendo. Um curso de graduação, por exemplo, é bacharelado, a pessoa sai um bacharel. Né? Então, no caso, é um tecnólogo, ele sai tecnólogo. Então, é um curso de graduação. A diferença é que um é na modalidade presencial, o outro na modalidade AD, mas não há o diferença egresso na tem os qualidade. mesmos direitos e deveres. O certificado é o mesmo. Exatamente. Inclusive- E o nosso modelo, eu acho que também é uma oportunidade, porque existem muitos modelos de AD. Então, às vezes, alguém teve uma experiência, porque quando eu estudei o curso EAD era assim. Tem que saber como que é o modelo de onde você está matriculando. Então, aqui na Univale, a gente teve todo um cuidado para chegar a um modelo onde a gente tivesse uma oportunidade de formação que tivesse a nossa identidade. Então, a gente quer que esse aluno tenha uma experiência interdisciplinar, a gente quer que ele tenha convivência com os colegas, né? O nosso modelo de educação, ele incentiva e é baseado nessa interação. Então, o nosso estudante, em todos os cursos do nosso modelo, a gente procura atender ele, que ele tenha uma experiência de encontros presenciais, que ele venha até um campus para encontrar o professor, venha encontrar o aluno, venha receber um atendimento de tutoria. Então, deixo aí para quem está nos ouvindo e está interessado aí, tem essas dúvidas, que pode mandar pergunta, né? Sim. Coloca aí pergunta, pode interagir, quem sabe vira um próximo programa aí. Para entender que existem diferentes modelos de educação à distância e que o modelo da Univale vale a pena aí cada um buscar informação, conhecer. A gente tem tido essas experiências dos primeiros cursos sendo reconhecidos com nota máxima. E a gente sempre está monitorando também os nossos alunos e estudantes e sabe da satisfação que eles têm de estudar na Univale. Foi uma coisa que eu comentei da pandemia, que mudou muito, né, a avaliação depois da pandemia, que você falou que a avaliação em loco, mas agora a galera não vem mais, nem vocês que são... Porque a Cris também é avaliadora, né? Sim, tem essa Vocês não experiência. vão, né? Como é que mudou? O que a pandemia mudou na avaliação? Essa visita virtual em loco, pessoal. Quando eu ouvi Virtual em loco. quando eu li essa expressão a primeira vez, eu fiquei,
É virtual, eu também é tive em essa loco ou é confusão. virtual? É. E aí a gente já teve aqui no Univale, já tivemos os resultados. Você podia comentar com a gente como que funciona na prática. Então, eu também quando lançou, mas por que virtual? Se é virtual, como ser em loco? Mas aí também, dentro dessas várias ações aí do INEP, do MEC, para promover esse entendimento e discussão, eles colocaram, olha, é virtual, porque os avaliadores, eles não estarão presentes nessa instituição, mas ela é em loco, porque tudo que eles avaliam de forma virtual é nesse local. Então, quando a gente faz as reuniões, os professores estão neste local, os alunos, o corpo docente, discente, então, avalia a estrutura deste local. Daí, esse uso aí. Mas foi um processo novo, implementou, acho que de uma forma experimental, mas um movimento que a gente tem visto é que esse formato, primeiro que ele já foi agora oficialmente implementado e regulamentado, e é um processo que tem as vantagens para, em alguns processos de deslocamento, para onde a região às vezes é muito difícil o acesso, então facilita em alguns pontos. Tente também, tanto enquanto instituição quanto professores, porque conhecer o contexto da região, e a Univale tem essa característica de ser muito acolhedora, sempre os nossos alunos sendo recebidos com um sorriso, os nossos funcionários. Então, algumas coisas acho que se perde um pouco nessa avaliação do contexto. Cris, e aí, enquanto gestão pedagógica, a gente, assim que saiu a portaria, normatizando, assim, pelo menos inicialmente, as avaliações virtuais, em loco virtuais, ao contrário, nós pensamos de capacitar todo o corpo docente, todo o corpo de PTA, o técnico administrativo, para entender, porque era muito novo. Nós também tínhamos as nossas dúvidas, nossas limitações. Então, imediatamente, a professora Marlene Tempone, já organizou um primeiro fórum de avaliação, e aí, assim, todo mundo foi literalmente formado para entender como que seria esse recebimento. É claro que a Emirene, teve muitas noites mal dormidas, por ser a primeira, mas a gente tem que destacar aí o processo formativo da instituição. E agora, após ser regulamentado, depois de tantas notas, 5 que nós tivemos, tantas notas de excelência, nós fizemos o segundo fórum para poder pensar assim, olha, que bacana, tiramos 5, somos excelentes, mas o que ainda nós precisamos de melhorar. Isso, Então, por isso que é um processo. Mas tem uma coisa que a gente não pode falar, é que se a Univale caiu uma agulha lá no MEC, no outro dia nós estamos sendo formados para fazer, a gente sabe de tudo que está acontecendo. É todo o processo. Por isso, na verdade, que eu sempre cuidadoso. falo que é um processo, para falar assim, porque a avaliação do MEC é agora, é só agora que preparou, não. Na verdade, é isso. Sempre que muda alguma coisa, de legislação, vão capacitar todo mundo para a gente se preparar. Até porque, quando a gente faz em conjunto a troca de experiência e de reflexão, é que nos capacita mesmo. E uma outra coisa que é preciso destacar, e aí, enquanto quem foi avaliado e quem avalia, eu posso dizer, é o cuidado que a universidade também teve no momento que a gente fez as reflexões e capacitou. A gente pensou assim, olha, mas a gente vai precisar ter uma infraestrutura, a gente vai precisar treinar para a gente dar a melhor condição para o avaliador nos avaliar. Então, isso também conta. Não basta pegar um dispositivo e sair filmando, porque o avaliador não vai dar conta de ver. Então, como que eu vou me mostrar para esse avaliador? Isso é fundamental. Então, assim, a instituição é um microfone Era mais de simples, qualidade. Até como que o menino vai andar, para que a pessoa que está lá atrás veja fique tudo. tonta. Então, assim, isso. como vai ser feita a filmagem? Porque a infraestrutura também é avaliada. Então, o avaliador precisa ver a sala de aula, ele precisa ver o laboratório do curso. Então, como que ele vai ver? Então, eu preciso ter uma câmera de qualidade e alguém que saiba operar essa câmera para dar a ele a condição de enxergar. As reuniões, a gente mudou até a nossa dinâmica de recepção, porque quando o avaliador chegava, como ele vinha conversando, ele vinha sabendo de como que era a cidade, mas e agora? Agora ele está lá na casa dele.
Então, eu preciso dizer a ele quem somos nós, quem é a Univale em Governador Valadares, nessa região. Então, até essa dinâmica. Então, por isso que é tão fundamental, toda vez que sai a legislação, a gente se capacita. Uhum. Já ficar preparado. Para a gente já ir se preparando e se organizando para um processo avaliativo constante também. Vou defender o Elton, que ele falou que quando cai uma agulha lá no MEC, a gente faz o curso, porque é assim mesmo. É exatamente assim. E às vezes é em meio a todas as outras coisas, né? No meio do semestre, com muita atividade. Então, às vezes a gente mesmo fala, meu Deus, mais um curso, mais uma atividade. Mas fala a verdade, são todas legais. Todas. Dinâmicas. Porque pedagogo gosta, né? De uma tesourinha, de cortar o papel. Não é só isso. Não, e outra coisa, quando a gente olha a distância, quando começou, né? Eu lembro quando chegou o primeiro e-mail falando que nós estávamos convocados para fazer esse treinamento. E aí, era tão distante essa visita virtual, em meio à pandemia, se ia ser assim mesmo, se ia passar. Será que a gente não está treinando? Depois essa pandemia vai acabar, a gente nem vai ter visita virtual. E aí, quando a gente vê esses resultados, aí a gente tem que, né, valorizar que foi a decisão mais acertada. Porque, apesar do primeiro impacto, né, da primeira experiência ter sido mais difícil, porque era a primeira vez, mas a gente vê como que fez a diferença, toda a equipe está preparada. Porque todo mundo se adaptou, se esforçou e o resultado está aqui. E, na verdade, Nota assim, 5. não é só o curso em EAD que a avaliação ela é em loco virtual. O curso pode ser presencial e ainda assim a avaliação, né, será em loco virtual. Então, assim... Como foi estética, né? Então, é outra... Eu falo assim, ninguém passou por 2020 sem ser transformado. Inclusive o Ministério da Educação, gente. Né? As legislações, né? São muitas reflexões e que eu penso que daqui para frente só avança. Elton, eu quero aproveitar a sua deixa para deixar um recado agora para todo mundo. Para todo mundo, né? Que por mais que os pedagogos são formados para educação infantil, para anos iniciais, mas nós temos a expertise que somos cientistas da educação, tá? Eu quero deixar aqui muito além das tesouras, dos coloridos, nós fazemos tudo com muita intencionalidade, né? Porque nós queremos alcançar um determinado objetivo. Mas é legal, profissionais profundamente criativos. Profundamente. Toda vez que eu encontro o Giovanni da Elétrica, eu pergunto se ele troca chuveiro. Toda vez. Só para encher o São saco os mitos mesmo. de cada área. Mas eu acho importante, porque as pessoas... Não, porque fulano é pedagoga, sabe cortar, sabe desenhar, sabe... Gente, eu não sei fazer Você vai falar do designer? O designer. Faz uma marca pra mim. A gente via pra... Pega essa bolinha aqui, ajeita aqui pra gente no cartão. A gente A tecnologia é formatar computador. Você sabe formatar computador? Ou então consertar a impressora. A gente via pra Univale com uma pasta A3, assim, com os desenhos, tipo assim, e os materiais eram tudo tesoura, desenho e tal. Então a gente faz essas brincadeiras, mas assim, porque entre a gente faz as brincadeiras. Não, mas eu achei ótima essa brincadeira, porque eu acho que eu precisava de 10 recados. Deu oportunidade. Foi. Viviane, inclusive, eu queria, falando ainda dessa questão de avaliação e o trabalho do pedagogo, a sensação que a gente tem, eu mais distante, né, porque eu tô ligada à Univale TV, então mais na parte administrativa, não diretamente acadêmica, como é o papel da gestão pedagógica nesse momento? Porque aí eu tenho a sensação que vocês, assim, participam do início ao fim. Porque nós, por exemplo, da Univale TV, a gente participa mais da visita virtual em loco, que a gente acaba dando esse apoio, mas nas outras não. Mas o GEP, eu tenho a sensação que é do início ao fim. Queria que você comentasse isso. Você tem toda a razão. Literalmente, inclusive eu trouxe o instrumento. Já anda com o instrumento, né? Essa criação do curso. Então quem olhar tá todo riscado, porque é exatamente isso. O curso foi criado, ele precisa ter um documento de identidade. E esse documento chama-se Projeto Pedagógico de Curso, que é o nosso PPC. Que a gente fala sempre, PPC. PPC, que todo mundo sempre, né, escuta muito falar. E para a gente poder fazer esse documento, nós temos que ter respaldo na DCN, que é o documento, né, a diretriz orientadora mesmo, que vai nortear tudo que tem que ter dentro do curso, né? Carga horária, disciplinas. Então ele fala lá o nome da disciplina? Não, mas a gente tem que entender as disciplinas que tem que ter ali dentro, e assim como a carga horária. Né? Nós temos que atender várias normativas, por exemplo, de estágio, de TCC,
E além disso, nós estudamos também os conselhos, que são importantes, né? Por exemplo, o CREA, né? Ele delibera qual a carga horária de uma determinada disciplina para que o aluno depois saia com a carteirinha, para poder, né, atuar dentro Habilitação, né? daquela habilitação. Então, assim, como o PPC, né, é o documento de identidade do curso, e ele contempla tudo que tem no curso, nós somos responsáveis, nós, juntamente com o NDE, né, que o NDE é o responsável. E nós estamos por trás, orientando todo esse processo, né, todo esse trabalho. É um documento grande, né, um documento que atende todo o instrumento de avaliação, mas importante para que realmente qualquer pessoa que pegue para ler vai entender o que tem dentro daquele curso. Sabe, qual que é o seminário integrador daquele curso, como que é o processo avaliativo do curso, as metodologias. Então, tudo isso tem dentro desse documento, né, que tem que ser a Bíblia de todo mundo que está dentro daquele curso, tem que ser uma das Bíblias, né, para ele se nortear dentro do PPC. Mas é isso que a gente fala, porque a gente começou falando isso, né, que a Univale se prepara desde o começo para a nota 5. E às vezes as pessoas ficam vendo a gente falando muito aqui no Elipse, por exemplo, você falou NDE, Núcleo Docente Estruturante. A gente fica colocando assim o significado, porque justamente a gente está fazendo preparação do aluno mesmo. A gente praticamente, o menino chega no primeiro dia, primeiro período. Você vai lá, faz uma reunião com eles, meu filho, isso aqui é o PPC, isso aqui é atividade complementar, isso aqui é a extensão. Aí ele volta depois de 6 meses aqui, vem cá, isso aqui é o PPC, porque a gente está educando ele para falar assim, olha, a gente faz um curso, tem a Bíblia de 200 e tralalá de páginas, que está aqui, seu curso inteiro está aqui. E é por isso que é importante, né? Porque ele norteia tudo. Então, essa coisa que a gente fica o tempo inteiro educando é justamente porque a gente já está trabalhando para mostrar, ó, é isso aqui que a gente precisa para estar nesse nível. Então, fica o tempo inteiro a gente batendo nisso, assim. E assim, eu acho importante também, né, levar em conta que todo o corpo docente, independente de ser do núcleo docente, né, do NDE, de ser do colegiado, ele tem que ter, e a gente faz de tudo para que tenha, o conhecimento deste documento. Por quê? Porque ele tem que trabalhar, o plano de ensino dele tem que estar adequado ao PPC. Né? Então, ele conhece, ele faz junto. Sabe, isso é importante. Então, para a gente da pedagogia, quando a gente fala de intencionalidade, é importante que todo mundo faça junto, porque esse documento é de todo mundo. Não é só meu. Eu achei bacana esses dias, a gente mudou uma estrutura mesmo física do JEP, e aí vários coordenadores foram lá e aí colocaram, né? Estou falando da intencionalidade. Isso fica melhor aqui, o armário fica melhor virado para o lado de lá. Eu falei assim, que bacana, gente. Isso mesmo. Então, vamos ajudar a virar? Por quê? Porque é um local que é de todo mundo, inclusive dos coordenadores e dos professores. Então, fica aí mais uma dica, né? Mais um recadinho, né? O JEP é de todo mundo da instituição. E, na verdade, assim, no processo avaliativo, acaba que, como cuida da identidade do curso, né, esse curso, quando ele vai, né, receber a avaliação, o que ele precisa? Ele precisa mostrar que aquela identidade está no nosso dia a dia. Né? Então, você tem atividades complementares? Quantas você realizou? Que atividades são essas? E aí, o JEP ainda faz isso, né? As pedagogas ajudam os coordenadores a pensar quais as evidências que nós vamos mostrar, né, para mostrar que a gente faz tudo isso que está aqui nesse PPC que nós construímos. Então, assim, por isso que eu digo que é um processo muito tranquilo para nós, Sim. porque a gente faz tudo que está ali no projeto pedagógico, o que precisa, às vezes, é o acompanhamento e a orientação do JEP, observando o instrumento de avaliação e dizendo, isso aqui mostra melhor, e, né, isso aqui, tudo que a gente já faz. Então, é realmente um processo de construção em conjunto, mas mostrando o que a gente é. Eu vou mais fundo ainda, assim, eu acho que às vezes tem muito uma coisa assim, que a pessoa é profissional,
Aí ela quer virar professora, ela acha que é só chegar e dar aula. Né? Ela chega lá e já Esse começa é um a mito falar. pra gente desconstruir É, aqui, ó. e aí, no caso, a gestão pedagógica, ela ajuda nisso. Peraí, tem um caminho, você precisa entender. Então, ela te forma para ser professor, né? A gente acontece muito, né? Você já deve ter visto vários casos de gente que é profissional no mercado, vem e fala, não, vou lá dar aula, e chega aqui, não é bem assim. E ele tem todo um contexto para seguir, né? Então, de novo, aí reforçando esse PPC, esse documento, ele chega aqui com toda a experiência do mercado. É claro que a instituição valoriza e é muito importante para a formação integral do aluno, mas ainda assim ele tem que se adequar. Então, ele tem que saber qual que é o momento certo de tal conteúdo, quais são as metodologias. Existem diferenças entre instituições, né? Então, ser hoje docente no ensino superior é você assumir essa responsabilidade, que você vai trazer toda a sua experiência, mas que existe também um documento pedagógico que foi pensado por muitas pessoas. Acho que é importante destacar também a importância desse núcleo docente estruturante. Embora a figura do coordenador sempre se destaque, existem várias outras pessoas pensando esse curso. Então, é um movimento coletivo. Eu acho que essa é a maior riqueza. Uhum. Eu acho que por isso eu estou há 20 anos na educação superior, porque a gente sempre tem um espaço do diálogo, não é nunca um fazendo sozinho, é sempre refletindo, pensando. Então, é importante também as pessoas saberem que estar na docência no ensino superior é também assumir essas riquezas. E aí não acho que é fardo, são riquezas mesmo, que a gente tem de conversar com outras pessoas, de outras formações, né? É muito rico. Eu sou realizada nisso. Gente, vocês não querem um café, tomar uma água? Vocês viram que eu já chamei o Gustavo, peguei açúcar. A gente tava conversando aí enquanto você tava tomando Quando café. quando eu vejo, já tô fazendo, eu falo, oh, meu Deus do céu. E aí tá. Já começou, né? Porque a gente acaba acostumando com o tempo. Mas tem uma coisa que eu acho legal a gente deixar claro também, que mudou nessa coisa da avaliação. Primeiro eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência que vocês tiveram. Vocês chegaram aí em outras, antes do In Loco? Vocês fizeram vocês avaliação foram? presencial e fizeram avaliação virtual In Loco? Fizeram os dois? Os dois. Tem Na verdade, é um pouco do que a experiência? Cris falou, assim. Algumas coisas são melhores, né? Tudo que a gente faz tem um lado positivo e um lado negativo. Então, tem algumas ações que eu achei que, né, ficou melhor. Às vezes tem lugares muito distantes, né, de difícil realmente. A gente tem lugares de avaliação que, além do avião, depois pega o carro, depois pega o barco para chegar para avaliar, né? Ainda mais num Brasil com um território tão grandioso e diverso. Mas também, né, em outros aspectos, eu penso que perdeu também, né, um pouco de vivenciar a instituição, né? Quando a gente vai, a gente vivencia. Sim. Então, por isso que a gente se preocupa hoje dentro da universidade em tanto como vai ser mostrar. Porque eu acho que é o grande desafio da avaliação que ficou, foi da virtual, é como fazer o avaliador realmente enxergar a realidade da instituição, que é o objetivo. Sem né? contar que perdeu aquela desculpa boa de conhecer o Brasil inteiro Pois também, né? Tantas vamos lá no áreas Recife. interessantes. Verdade, eram áreas, né, tanto lugar legal que a gente que conhecia. podia. E realidades mesmo, a gente acaba percebendo quanto o nosso Brasil é diferente, Sim. é diverso, né? E o quanto que a educação transforma as regiões. Ô, Cris, você me explicou uma vez como que funciona. Agora deve ser a mesma coisa, né? Mas tem o sistema, vocês são avaliadores, solta lá e você se candidata, como é que é? O processo também ele é bem democrático. Então, pelo EMEC, que seria esse sistema aí, né, esse portal, vamos dizer assim, do MEC, lá os docentes podem se candidatar a serem avaliadores. Então, é um processo, eles chamam de avaliadores ad hoc. A gente não é funcionário, né? O avaliador que vem, ele não é um funcionário do MEC, né, nem do INEP, ele é designado e antes de acontecer essa designação, a gente tem toda uma formação. Então, passa pela formação também, para a gente ter esse olhar e a gente vai aprendendo com a experiência. Então, lá tem alguns requisitos nessa candidatura para avaliação de tempo, e aí, conforme as suas experiências, trajetórias,
você tem a indicação de avaliador de curso institucional. E dentro dessa escolha, eu também acho que é bem transparente. Eu não posso escolher para a instituição onde eu vou, né? Se ao ser designado eu tiver algum conflito de interesse, eu também tenho que manifestar. Então, a gente só recebe lá o aviso, normalmente chega tudo por essa plataforma, dizendo que vai acontecer uma avaliação no período de setembro, nos dias tais e tais, para fins de reconhecimento, recredenciamento, a gente só sabe o ato. E quando a gente aceita, aí tem essa comissão, no caso de instituição, são 3 professores de instituições diferentes, e no caso de curso, 2 avaliadores, né? Mas são 2 profissionais? Tipo assim, eu vou receber 2 designers? Eles procuram uma pessoa com uma formação alinhada com o curso, mas hoje em dia se trabalha muito com área. Então, às vezes, para avaliar um curso, vou pegar uma medicina, é um curso da área da saúde, pode acontecer de ter um avaliador da enfermagem, das ciências biológicas. Entendi. Ele não vai ter a formação específica, mas é da área. Então, nesse processo, tem 2, assim, é muito trabalhoso, a professora Lissandra também acho que deve concordar com isso. A gente tem que preencher um relatório detalhando tudo que a gente viu. Então, esse é o que fica da avaliação. Então, quando fala assim, o avaliador ele indica nesse relatório os conceitos, mas também, como eu coloquei, passa por outras instâncias. Então, nesse momento, eu me considero que eu estou lá relatando o que eu estou vendo e, obviamente, assim, tem a riqueza também do aprendizado. Então, existe todo um código de ética do avaliador, mas quando a gente vai e conhece outras regiões, outras formas de desenvolver a educação, e até mesmo com outros colegas, que também existe essa discussão, né, da comissão, dos pares, o que um considera bom e o que o outro viu como um detalhe, às vezes, a ser destacado. Então, a gente cresce também muito nisso. Eu acho que por isso que hoje tem tantas pessoas que querem, e ficam nesse processo de ser avaliador, porque a gente aprende muito com os pares. Eu lembro que você me falou na época que você entrou, que você estava entrando mais para, tipo assim, eu quero ver como é que a galera faz, para eu entender se o que eu penso é certo, se eu posso melhorar alguma coisa, né? Sim, a gente aprende muito. Eu acho que, assim, eu recomendo até para quem é docente, hoje com a avaliação virtual, essa questão da agenda ficou mais fácil, que eles procurem saber. Geralmente tem edital, tem ano que tem edital específico para os cursos, mas lá no site existe também uma demanda contínua. Então eu posso entrar lá e me candidatar, fazer o cadastro. Tem titulação mínima? Normalmente acho que mestrado ou doutorado. Eu acho que o mínimo é mestrado. Que legal. Só não falou ainda que já virou doutor agora. A gente tem que comemorar o tempo inteiro, né? Tem que gastar, meu filho. Foi muito sacrifício. E aí, a gente já tá adiantado, né, Denise? Já estamos com o tempo, já passou 50 minutos, viu? Passa muito rápido. Uma coisa que eu fiquei muito na cabeça quando falou dessa coisa do in loco, que eu acho que é legal explicar pra galera também, é essa coisa do tá filmando, mas tem toda uma coisa que você tem que colocar latitude, longitude, não tem a localização. Como é que funciona para ninguém, por exemplo, uma instituição pegar e mostrar um laboratório que não é? Como é que funciona isso? Como que está sendo essa organização de, você tá dentro da universidade? Como é que é isso? Nessa avaliação remota, a gente tem sido indicado o próprio Google Maps, que é uma ferramenta de geolocalização, e aí a gente mostra, naquele momento ao vivo, e normalmente a visita da infraestrutura ela é gravada, né? Ela fica esse registro gravado no INEP. A ligação é pelo quê? A gente mostra, ou faz um print da tela e mostra direto na câmera, ou compartilha a tela da câmera também, para mostrar esse local, né? Que mostra lá o pontinho exato onde a gente está naquele momento. Então, é uma forma, a plataforma que o INEP adota é o Teams, né? O Microsoft Teams, para todas as reuniões. E aí pode ser o dispositivo móvel, não tem problema. É muito assim, né, Denise? Tipo, você tem um laboratório, você acaba de construir um laboratório, se você esquecer de mostrar um detalhe, tem que ser um... Pois é, por isso que a gente sempre faz um treinamento antes. A gente faz um teste antes, né? Vamos passar pelos lugares, né? Vamos filmar, né? E mostrar para nós mesmos. Deu para ver? Foi legal? Deu para... Esquecemos algum lugar?
Então, a experiência, né? Vivenciar, é como tudo aqui na universidade. A gente sempre tem a teoria e a prática. Andam juntas, né? A gente aprende isso. Ação, reflexão, ação. Tem alguma coisa que a gente... Gente, nós vamos ter que acabar, né? Não tô querendo terminar, não. Parece que o assunto fez assim, ó. Mas vamos caminhando, né, para as considerações finais. Mas nesse finalzinho, né, nesse encerramento, é porque a gente convidou a avaliadora, né? A avaliadora Alessandra. Mas agora eu vou deixar ela incorporar novamente seu cargo de reitora para comentar um pouco dessas notas, reitora. Como é que você recebeu essa boa avalanche de notas 5 agora, notas 5 em 2022 e seguidas das notas, né, anteriores à pandemia, que também foram excelentes notas. 5 da enfermagem e publicidade e propaganda em 2019 para registrar, 2018 pedagogia e agora em 2022 administração EAD, engenharia civil EAD, gestão de RH EAD e o estética e cosmética, que é presencial. Inclusive, a gente não trouxemos os coordenadores, porque é muita gente. Não ia caber no nosso estúdio, gente. As Para representantes. falar da experiência. É interessante falar dessa experiência. Mas, assim, o que a gente vê é que desde 2018, né, as notas mostram o caminho certo. Então, mostra que o caminho é esse. Toda vez que sai uma legislação, toda vez que algo muda, vamos sentar e vamos estudar. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é ter como referencial o instrumento de avaliação. Ele é um instrumento que, com certeza, consegue demonstrar tudo que é o curso, tudo que é a instituição. Então, ele é a nossa referência. Então, mostra também toda a preparação, né? Aquilo que você falou, valeu a pena, né? Naquele período da pandemia, houve momentos que a gente refletiu, vamos mesmo, vamos capacitar, vamos refletir e vamos nos preparar, né? E aí mostrar que já em 2022, quando vários cursos conseguem, mostra que valeu a reflexão, e eu volto a dizer, avaliação é um processo. Então, um processo que hoje a universidade pensa quando ela começa um curso, quando ela inicia o curso e que ela já está pensando como que esse curso vai ser, ela já usa como referencial a nota 5. E aí, só complementando a fala da Alessandra, gostaria de deixar 4 palavras, né, que representam todos esses 5, que seria dedicação, estudo, evidência e inovação. Então, tudo que nós fazemos, nós temos as evidências. Evidência é uma palavra boa. Tem que deixar registrado pra gente saber que a gente mostrar fez. o que fez. Tem que mostrar, a gente faz tanta coisa, se não mostrar não tem graça. Hoje a gente, inclusive hoje a gente juntou os professores, vamos tirar uma foto, porque é evidência, estamos aqui. Já aprendemos. E aí, Denise, fechou? Fechou? Agradecer, né? Agradecer, e antes da gente partir para o final, se vocês quiserem deixar algum link, as próprias redes sociais, a professora Alessandra posta muito agora, né? Tá mais aberta. Super ativa. Super ativa no Marquem Instagram. a reitora. Pois é. Marquem a reitora. Por favor. E qual que é o Instagram? Lembra de cabeça? @ Alessandra Rocha. Alessandra Rocha. @Alessandra Rocha. Então, Vivi, qual que é a marcar e marcar o Univale, gente. E marca o Univale de EV, isso aí. E a gente precisa falar porque a gente não anota, né? Então o Thiago ele tá editando e vendo e já colocando lá na descrição. lá. Por favor. Qual que é a sua, Vivi? Então, eu gostaria muito de ter uma do GEP, da gestão pedagógica, mas o Elton aqui não me deixou A ter, gente mas ele briga com justificou, isso. ele justificou, né? Mas eu gostaria muito de ressaltar, principalmente a nossa população acadêmica, né? Por meio nosso acadêmico aqui, o programa de graduação assistida, né? Ele está sendo atualizado agora, daqui a pouco passando pelo Consune, com muitas modificações, com muitas novidades, Conexão GEP hoje, né, iniciando um momento assim, marco também para a Univale, porque nós agora vamos estar apresentando também, formando também, tanto o PTA quanto o estudante e pessoas de fora da instituição. Então, quem quiser, é só se inscrever, que vão estar sendo capacitadas, formadas para as ferramentas tanto do Google quanto de metodologias, né? Então, isso é um... Como é que vocês falam mesmo? Um plus. Um plus, não, tipo, eu estou adiantando já o que vai ter. Um spoiler. Um spoiler, dando um spoiler aqui, né, para vocês. Então, tá começando agora já, acho que até começou o Conexão GEP.
Não é acompanhar a rede social da Univale. Acompanhar a rede social Isso. da Univale, porque a minha é meio bagunçada. Veio uma voz na minha cabeça aqui, chamada Júlia, e falou que a rede social é Lissandra L. Rocha. L. Rocha. Então, Agora a ver se você acha a acha. minha, porque... Muito bem, Já mas coloca o é. arroba aí direitinho. Eu acho que a Júlia tá querendo um negocinho de assessora, tá quase Pois é, formando. pois é. Eu acho que ela tá querendo. Olha, então, se todo mundo pode deixar recado, eu também Claro. quero, né? Muito Então, bem. olha, conheçam a EAD da Univale. Isso. Então, venha se surpreender. Então, a gente está sempre aqui à disposição para informar sobre o curso. A gente tem opções hoje em todas as áreas, né? Assim, na universidade, temos muitos cursos de pós-graduação, extensão, temos cursos de graduação, todos bem avaliados, ou quase alguns aí chegando nesse caminho também de receber a avaliação. E eu me coloco à disposição. Pode, então, continuar seguindo aí as redes sociais da Univale, procura lá NEAD, também as publicações, tem o e-mail nead@univale.br e fico disponível. É sempre um prazer quando eu tenho que falar sobre educação à distância. Então, Tem que tá vir aberto conhecer. aí. Venha conhecer Isso mesmo. a EAD da Univale. E eu tô falando do Thiago, ele tá ali, olha lá. Quando eu corrigi, ele apareceu. É Univale GV, @Univale GV. No Facebook eu acho que é @Univale, não é Univale GV, mas procura aí nas Instagram redes é Univale sociais. GV. Elton Binda, a sua é qual, Denise? Acho que você não falou ainda no final. Né? Deni.alves, aqui é a minha é difícil, porque Se você quer ver tem vários L's, fotos de nascer do sol, que a Denise tem acordado cedo, né, Denise? Postando as fotos 5 horas da Verdade, manhã. Eu falei assim, verdade. a luta é grande, o direito tem matutino, né? Então, a jornada começa cedo. Se quiser ver umas fotos lindas do nascer do sol, a Denise tá Comigo. postando. Comigo. Gente, obrigado, viu, por vocês terem tirado um que tempinho gente pra que agradece. conversar com a gente. Até mais. Valeu, até o próximo Ellipse. Tchau, gente. Até, Tchau. tchau.